Bom, então, Matheus, você até falou, né, que é difícil de entender, né, quem olha de fora, entender essa dinâmica dos ministérios e das convenções assembleianas, e às vezes é difícil entender até para o próprio assembleiano, não é só para quem é de fora, não. Porque a Assembleia de Deus ela é dividida em ministérios e convenções. Tem ministérios que estão ligados a convenções, tem ministérios que são independentes, que não são convencionados. Então, às vezes, tem ministérios que discordam em algumas posições, mas ao mesmo tempo fazem parte da mesma convenção, e o pastor presidente de uma convenção é o pastor presidente daquele ministério. Enfim, é uma série aí de coisas que acontecem aí para entender essa dinâmica, né? Mas, basicamente, foi isso que eu tentei entender na minha pesquisa, né, sobre a história das Assembleias de Deus, que a questão é o seguinte: o pentecostalismo cresceu bastante no Brasil. Mas por que alguns ramos do pentecostalismo cresceram mais do que outros? Né? Por que a Assembleia de Deus cresceu mais do que outras igrejas? E eu fiz essa pergunta não por ser assembleiano, mas no interesse histórico mesmo, né? Como que a história pode nos ajudar a entender esse crescimento assembleiano em uma dinâmica, um ritmo mais acelerado do que outros ramos do pentecostalismo. E quando a gente vai pesquisar isso, é inevitável. A primeira coisa com a qual a gente se depara são os ministérios assembleanos. Então a gente diz o seguinte, né, que as Assembleias de Deus elas criaram um sistema de governo eclesiástico único, porque de um lado você tem um sistema episcopal, né, e quem é da área de teologia usa mais esses termos, né, um sistema episcopal que, por exemplo, é o sistema da Igreja Católica, né, você tem a liderança lá do Papa, e aí você tem a hierarquia, né, e a igreja está centralizada sob uma liderança, no caso é a liderança do Papa. Tem outras igrejas que têm o sistema episcopal, né, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, tem um sistema episcopal, você tem a liderança lá do bispo Edir Macedo. Então, a igreja funciona como uma espécie de uma pirâmide, né? Você tem as filiais, né? As congregações ou filiais, como quer que seja chamado, subordinadas a uma liderança única, um sistema episcopal. E você tem um sistema congregacional, que é normalmente o sistema das igrejas batistas, por exemplo, né? Onde cada igreja, cada congregação tem a sua autonomia administrativa. As convenções servem como espaço, pelo menos em tese, né, servem como espaço aí de compartilhamento de problemas comuns entre as igrejas. Então, você tem esse sistema congregacional e o sistema episcopal, tem também o sistema presbiteriano, mas eu foco aí nesses dois. E o que a Assembleia de Deus fez no decorrer da sua história? Sem um planejamento para isso. Isso acabou acontecendo. Ela cruzou esses dois sistemas. A Assembleia de Deus, ao mesmo tempo que ela é episcopal, ela também é congregacional. Mas não é congregacional no sentido de que cada igreja, congregação em si é autônoma. Não, ela é congregacional no sentido de que cada rede de igrejas é autônoma, né? Então você tem um ministério. O que é um ministério? É um grupo de Assembleias de Deus que é episcopal, né? Que estão centralizadas sob a liderança do mesmo pastor presidente, só que esse grupo é autônomo em relação a outro grupo, a outro ministério assembleiano. Então as duas coisas acabam se cruzando o tempo todo na história assembleiana. A Assembleia de Deus ela é uma rede de ministérios que são totalmente independentes entre si, mas que no seu interior eles são bastante centralizados. Então foi essa dinâmica que a Assembleia de Deus criou no decorrer do tempo e que deu origem aos ministérios. Então, para quem olha a Assembleia de Deus de fora, às vezes pode fazer essa pergunta: quem é o presidente da Assembleia de Deus no Brasil? Eu até coloco isso no livro, que em 2013 teve uma matéria no Jornal Nacional. A gente falou: a Assembleia de Deus elegeu o seu novo presidente, né? E na realidade não é, né? Elegeu-se o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que na realidade não é o responsável pela Assembleia de Deus como um todo, mas por um ramo específico das Assembleias de Deus. Então não há uma figura no Brasil que você possa dizer: este é o presidente no singular das Assembleias de Deus, ou esse aqui é o grupo que comanda as Assembleias de Deus a Assembleia de Deus no singular. Não existem vários grupos, vários ministérios, e cada ministério tem lá o seu pastor presidente, tem as suas regras que às vezes entram em confronto com outros ramos das Assembleias de Deus. Então as Assembleias de Deus são plurais, por isso que eu sempre falo no plural, né, também. Não há uma Assembleia de Deus no Brasil, né? O que existem são Assembleias de Deus, que são repartidas entre esses variados ministérios. Não sei se eu respondi tudo, mas basicamente essa a ideia, né?
Ô, Maxwell, uma dúvida terminológica, né? Na presbiteriana, presbitério é uma circunscrição de igrejas, assim, normalmente de uma mesma área geográfica, né? E as igrejas que são membros, elas são subordinadas, né, ao Uhum. presbitério. É semelhante ao ministério da Assembleia de Deus? Qual é a distinção? Assim, um pastor presidente de um ministério, ele pode ser destituído da liderança? Ele é uma liderança representativa de um conjunto de igrejas? Ou o ministério ele é um bispo vitalício? Bom, como eu falei, nas Assembleias de Deus são muito plurais. Então, Uhum. nada que a gente fala com relação à Assembleia de Deus é regra para todos os ministérios, né? Uhum. Mas em linhas gerais, na maior parte dos ministérios, em se tratando dos grandes ministérios, a estrutura administrativa faz com que o pastor presidente seja uma autoridade normalmente não eleita, né, pelos membros, e em grande parte dos ministérios, inclusive, ele tem um mandato vitalício. Nem sempre foi assim, né, no livro até a gente discute um pouco dessa dinâmica no decorrer das histórias, mas em boa parte dos ministérios, sim. Há exceções? Há exceções. Há casos em que houve, por exemplo, alguns anos atrás, na Assembleia de Deus de Curitiba, quando faleceu o pastor presidente, uma eleição para a escolha do seu substituto. Então, como eu falo, não existe uma regra geral.